lá. Hoje é manhã 43. Manhã com Deus 43, né? Bom dia para vocês que estão começando o dia de vocês. É muito bacana a gente se encontrar mais uma vez. Qual o título, filho? Mensagem Escolhidos para servir. Escolhidos para servir. Então tá. Vamos começar fazendo uma oração, então? Vamos começar fazendo uma oração? Então tá. Aqui. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa manhã. Muito obrigado por eu estar aqui com meu filho Davi. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a sua voz, de buscar do Senhor sabedoria, de buscar a sua presença para lhe agradecer tudo o que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, que o medo, a insegurança, o pânico que vem assolando os nossos amigos, nossos familiares, alguns conhecidos, né, que tiveram então seus enteados aí, seus parentes acometidos pelo Covid, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. Que o Senhor também possa consolar os corações daqueles que ficam e vêm amargurando a perda daqueles que o amam e têm como pessoas importantes, essenciais para a sua vida aqui. Senhor, que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa trazer resposta a esses corações. E eu lhe peço isso porque é algo que nós, seres humanos, não somos capazes de fazer. O máximo que nós podemos fazer quando nos deparamos com a morte é um abraço, são palavras e mensagens positivas, acompanhadas de amor, talvez uma passagem bíblica de ensinamento da tua palavra. Mas, Senhor, o que verdadeiramente pode consolar essas pessoas são o seu Espírito Santo. Por isso, eu peço a sua atuação, a operação do teu milagre nos corações e na vida de quem fica aqui e tem que se despedir de quem vai. Que o Senhor possa abençoar a família do meu amigo Vorley, que o Senhor possa também estar cuidando das pessoas que estão doentes. O meu médico, que embora esteja com Covid, está bem, a sua família protegida, dentre outras pessoas que testaram positivo, como meu amigo Márcio Barros, né, como outros colegas ali de profissão também, que foram contaminados, mas que graças a Deus todos estão bem, apenas aguardando o período da quarentena. Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. Amém. Amém. Fala conosco através da sua mensagem de devocional. Vamos lá então? Rapaz, que sol, hein? Pega o óculos do papai lá na mochila, por favor, filho. Cadê a água? A gente trouxe? Tá ali. Pega lá dentro da bolsa do papai. Escolhidos para servir. Números capítulo 3, versículo 45. Ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais levitas, no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Vamos lá. A interpretação desse versículo seria: os levitas eram os responsáveis por diversas atividades no templo. Eles estavam incumbidos de transportar os móveis, cuidar das cobertas, das cortinas e véus. Transportavam e erguiam a armação do tabernáculo. Eram os cantores, músicos. Apesar de não serem os sacerdotes, eles eram auxiliares diretos em tudo. Isso porque Deus os havia separado, uma descendência inteira dedicada a entregar seus dons, talentos, recursos e serviços a Deus. Tá aí. Quando Cristo derramou o seu sangue por nós, Ele pagou o preço da dívida que nos prendia e nos comprou para si. Ao se sacrificar,
Jesus estava assinando em seu livro da vida: eles são meus. Esta é a razão pela qual também ofertamos a Deus todos os nossos dons, talentos, recursos, serviços e dias. Amém? Uhum. Então, já que você está falando, o que são os levitas, então, seu Davi? Os sacerdotes. Hã? Quase. Não são os sacerdotes. Sacerdotes é um. Os levitas são outros. Aí ele explicou quem são os levitas. Que trabalham com eles. Que trabalham para Deus, mas realmente eles dão assistência, né, aos sacerdotes. Ok? Então, quase. Então, ó, levita, será que... Momento para a gente refletir, né? A posição dos levitas em relação ao sacerdote, vamos imaginar que existia então uma hierarquia, aqueles que são cargos mais estratégicos ali para a relação com Deus, e aqueles que são os levitas, aqueles que servem ao bom funcionamento. Como funciona ali uma igreja, né? Você tem os pastores, e aí você tem os presbíteros, e aí você tem os diáconos, e aí você tem os membros da igreja, e aí você tem os departamentos da igreja, onde tem a liderança e as pessoas que colaboram, né? Essas pessoas que estão no apoio, que fazem todo o contexto e que, de certo modo, é o que faz acontecer na igreja, né? Vamos dar nomes, então, que são eles os levitas. São pessoas que tinham então habilidades, algumas se dedicavam mais de forma braçal, outras de forma mais artesanal, por conta de um dom, por conta de uma habilidade, uma costureira, uma pessoa que trabalhava com véu, uma pessoa que tinha habilidade nas arrumações ali do tabernáculo, né, do templo. Enfim, esse era o papel então dos levitas, né? Pessoas que no coletivo, individualmente, são mão de obras que às vezes podem ser, de certo modo, até que substituídas, né? Porque você tem em abundância aquela oferta de mão de obra, né? Trazendo para os dias de hoje, né? São mão de obras, digamos assim, mais fácil de ser substituída. Porém, tem uma particularidade muito grande. Os levitas, embora pudessem atuar de forma bem simplista em algumas atividades, isto é, atividades de baixa complexidade, se tornam extremamente importantes, e quando não executadas, simplesmente a coisa não acontecia, né? E então tudo é importante, independente do cargo que você ocupa, independente da atividade profissional que você labora, independente da posição que você ocupa até mesmo na sua família, aquele teu papel ele é muito importante, desde que você esteja fazendo com amor, com dedicação, com esmero e entregando ao máximo, ainda que você tenha apenas um talento, mas esse um talento você realmente consegue colocar ele em prática, você consegue dobrar esse recurso, né, em virtude do seu empenho, do seu cuidado de doação e de dação para esse propósito que Deus lhe deu. Deus tem nos dado muitas habilidades, muitos dons, né, para alguns mais, para outros menos, mas não importa a quantidade, importa realmente o quanto nós assimilamos esse dom, colocamos ele em prática e principalmente lembremos que esses dons, essas habilidades que Deus nos dá, ela quando executada, quando feita, pensando de que isso é algo que Deus nos concedeu para que isso possa ser duplicado, para que isso possa ser exemplo, para contribuir para o crescimento da honra, da glória de Deus e das coisas que até aqui Ele tem nos sustentado, isso daí vai fazer com que a sua capacidade, né, esse seu dom, seja efetivamente colocado em prática. Tem dons e tem habilidades que a gente desenvolve, que não é, de certo modo, algo que Deus coloca no nosso coração como um propósito de vida, né?
mas a gente, com uma dedicação, a gente acaba desenvolvendo isso, ok? Ao desenvolver esse talento e não colocado, pensando assim, essa habilidade que eu conquistei por conta do meu mérito, por conta do meu esforço, e que isso não tem aplicabilidade nenhuma, e que em nenhum momento você lembra de Deus, de que isso é algo que pode ser empregado ao crescimento do reino de Deus, é uma pena, porque assim o homem se enche de vaidade, se acha autossuficiente e esquece que a cada manhã é Deus que está dando a nós a oportunidade de um recomeçar, de um se dedicar um pouco mais, de um momento de desenvolver aquilo que nós já temos. Amém? Amém, filho? Uhum. Que sejamos nós, então, levitas do reino de Deus, que possamos honrar a morte que Jesus morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados, né? E que a gente possa, de certo modo, retribuir isso, né? Para Deus. O importante, ontem, papai estava numa reunião, filho, e um amigo do papai estava contando nessa reunião que ele ajudou, né? Ele fez uma doação assim financeira mesmo, né? Foi uma doação financeira para um banco que ajuda as pessoas nessa pandemia a iniciarem seus negócios. É um projeto que a gente começou ali entre os empresários e que está dando super certo. Uma linha de crédito para pessoas que buscam recursos e elas são desbancarizadas, né? Isso, elas não têm acesso a banco, etc. E elas precisam de um dinheirinho para começar a empreender de uma forma, um pontapé inicial. E esse irmão, ele sentiu então que ele deveria abençoar à frente, né? Então ele falou: senti, estou fazendo. E ele obviamente fez isso sem pensar em nada em troca, pelo contrário, ele estava apenas devolvendo aquilo que Deus já tinha dado para ele em abundância. E no meio da pandemia, filho, pintou uma oportunidade, uma fazenda que ele não iria comprar, né, que não teria condições, que não teria precedente de negociação, tal. E ontem ele fechou esse negócio, sabe? E foi um negócio assim, uma aquisição de uma fazenda muito boa na Bahia. E por incrível que pareça, o valor que ele doou para o banco, né, lá desse projeto nosso, representava 10% do benefício que ele teve na aquisição dessa fazenda. Então foi como se ele tivesse dado, digamos assim, um dízimo à frente do resultado, né? Então até no momento em que ele acha que ele está colocando na frente, Deus preparou um cenário de que você não está dando nada na frente para mim, toma aqui e tá zerado isso, né? Então ontem a gente estava né, feliz ali com Deus, com os nossos amigos ali mentorados e mentores, contando essa história, né? Então, enfim, senti de dividir isso com vocês, tá bom? Que a gente possa se desafiar cada vez mais. Vamos fazer uma oração, filho, pra gente encerrar? Você pode fazer um pouquinho de oração? Eu vou fazer. Você faz e aí eu continuo, tá bom? Mas Tá. quero daí que você não faz tão longo. Tá bom. Então tá. Jesus, que esteja conosco em todos os momentos ruins e bons da nossa vida. E que as pessoas que investem no coração são cada vez melhores do que elas querem. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado por essa mensagem, que a gente possa trabalhar com ânimo, com vigor, que não nos falte motivação para cumprir o nosso papel de levita, servindo a Ti, servindo ao crescimento do Teu reino.
Senhor, nós nos posicionamos nessa manhã com Deus como o tempero do mundo, como o sal da terra, como o Senhor fala na sua palavra. E a gente sabe, Senhor, muito bem que sal não pode ter muito na comida. Então a gente sabe que a gente é um povo escolhido, é um povo selecionado, que realmente, mesmo com pouco, vai fazer muita diferença. Mas para isso acontecer, Senhor, a gente precisa estar carregado de saúde, carregado de felicidade, carregado do amor verdadeiro que somente o Senhor possa nos abastecer. Por isso, Senhor, eu peço a visita do Seu Espírito Santo em nossas vidas, para que, mesmo nos momentos difíceis, a gente possa estar cheio de alegria e de vigor, para que a gente possa cumprir o nosso papel de tempero na vida de outras pessoas. Que nos momentos de ira, de raiva, de insensatez que a gente possa vivenciar, que o Seu Espírito possa nos lembrar do nosso papel, do nosso propósito, de não propagar ira, de não propagar raiva, de não propagar desespero, mas sim de calma, de sutileza, de delicadeza nas palavras, de amor quando for falar com o próximo. Que antes do desespero e da motivação pelo ganho de bens materiais, de dinheiro, ou até mesmo pela insegurança de perder aquilo que tem, que a gente possa lembrar que nós temos mais do que precisamos, que nós podemos dividir o que temos, que nós podemos fazer prova de fé, assim como o meu amigo fez, colocando à frente os nossos talentos e a nossa habilidade e também o nosso tempo. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa-nos pela falha que cometemos, perdoa pelos nossos pecados. Senhor, assim eu lhe peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Que vocês possam ter uma excelente semana, um excelente dia. Desculpe o atraso de não ter postado o vídeo mais cedo, tá? A gente tá um pouquinho na correria ali, e ontem eu não tava aqui com o Davi, tava lá em Curitiba, e aí acabei não conseguindo produzir em tempo. Deus abençoe, fiquem com Deus, curta, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ser impactadas, se assim você sentir. Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau. Alakazam, tchau.